Você já foi traído por alguém em que você confiava de verdade? Alguém que você amava, sabe? É que achava que nunca iria te fazer mal nenhum. Eu sei, irmão, exatamente como essa dor ela é profunda, sabe? Porque parece que o chão ele some debaixo dos nossos pés. E o pior não é a traição, sabe, em si. Na verdade, é aquela voz dentro de você que começa a sussurrar, sabe, a todo minuto. Eu nunca mais confio em ninguém. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. E se essa ferida, exatamente essa ferida, a vontade, sabe, mais que você mais tenta esconder, fosse exatamente o lugar aonde Deus ele quer trabalhar, sabe, com mais força na sua vida. Eu não estou falando aqui de fingir que não dói, irmão. Não é disso que se trata. Na verdade, eu estou falando aqui de algo muito mais real, sabe, do que isso. As pessoas que mais tocam as pessoas que mais me tocam não são as pessoas que nunca sofreram, sabe? São as pessoas que sofreram e sofreram fundo e ainda assim ficaram de pé. Hoje eu quero sentar com você e falar sobre isso sem rodeio nenhum, irmão. Eu quero falar sobre isso, sabe? Sobre traição, sobre a fé que sobrevive ao fogo, sabe? E sobre como a sua dor ela pode se tornar a coisa mais poderosa que você já viveu. Não apesar do que aconteceu, sabe? Mas é por causa do que aconteceu. Então fique comigo porque eu tenho certeza que esse vídeo vai mudar a sua vida e vai valer a pena alguns minutos que você ficar aqui comigo. Veja, irmão, tem uma dor que não tem um nome fácil, sabe? Não é uma dor de um acidente, não é uma dor de uma doença e nem de uma perda que o mundo inteiro vê e reconhece. Não é a dor da traição que eu tô falando aqui. Aquela que vem de dentro para fora, sabe? Que surge de alguém que você amava, de alguém que você confiava, com quem você dividiu segredos, sabe? Sonhos, vulnerabilidades. E quando essa traição ela acontece, ela não machuca somente a sua mente. Na verdade, ela machuca também o seu corpo, sabe? O seu espírito. Ela machuca a sua identidade inteira, sabe? Tudo se abala. Você acorda diferente, instável, sabe? O chão parece que está se abrindo debaixo de você. E a pergunta que não sai da sua cabeça é uma pergunta muito simples, mas muito brutal ao mesmo tempo. Como é que alguém que eu conhecia tão bem foi capaz de fazer exatamente isso comigo? Eu preciso te dizer algo muito importante antes de continuar, irmão, porque o que você sente é real, sabe? A confusão que você está sentindo nesse exato momento, o que você já sentiu, é real. A dor física, sabe, no peito, a dificuldade que você tem de respirar fundo, a insônia, sabe, que você passa, o replay constante das cenas na sua mente, isso não é fraqueza, irmão, é trauma. A traição é uma das formas mais devastadoras de ferida que um ser humano ele pode carregar. E isso acontece justamente porque ela não vem, sabe, de um estranho. Ela vem exatamente de alguém que tinha acesso ao seu coração, sabe? E é exatamente por isso que essa ferida ela é tão profunda. Se você for analisar, porque só quem está perto, sabe, consegue de fato causar esse tipo de dano. Traição de quem está longe não é traição, porque você mal levava em consideração. Mas veja, um inimigo distante ele pode até te machucar, mas somente um amigo próximo, de verdade, ele pode te trair. O próprio Davi, ele entendeu isso, sabe? Quando ele escreveu, dizendo assim, não foi um inimigo que me insultou, eu poderia suportar isso. Não foi alguém que me odiava, eu poderia me esconder dele, mas foste tu, meu igual, o meu companheiro, o meu amigo íntimo. Ele diz isso lá no Salmo 55, verso de número 12 e 13. Davi não estava sendo aqui, irmão, dramático, sabe? Na verdade, ele estava sendo o mais honesto possível. E essa honestidade, irmão, é o primeiro passo, sabe? O problema é que depois dessa traição, a maioria das pessoas vai para um dos extremos, sabe? Ou ela fica paralisada, se colocando ali sempre no papel de vítima, sabe? E eu sei que realmente ela é a vítima, mas fica ali repetindo a história, alimentando a mágoa todos os dias, esperando que alguém chegue lá e valide sua dor, ou ela tenta fingir que está bem, e tão bem quanto antes, e está, na verdade, com isso, pulando algumas etapas, sabe? Usando muitas vezes versículos como anestesia, em vez de como uma medicina real, sabe? E nenhum dos dois, irmãos, desses dois caminhos funciona muito bem, porque
porque você não pode ignorar a ferida, mas você também não pode morar nela para sempre, sabe? Tem um momento em que a pergunta ela precisa mudar, não mais porque isso aconteceu comigo, sabe? Mas sim o que Deus está construindo dentro de mim através disso, através dessa situação, através dessa tempestade que me ocorreu. Essa mudança de pergunta, irmão, não é uma negação da dor, sabe? Na verdade, é o caminho da cura. É exatamente como a cura ela começa a acontecer dentro de nós ou em nós. Veja, depois da traição, muita coisa some. As pessoas, elas somem. O grupo que você achava que era seu vai embora, sabe? A identidade que você tinha, aquela que você que foi construída em cima dos relacionamentos que você tinha, das estruturas que antes existiam, agora já começa a desmoronar. E isso é absolutamente normal. E você se sente assim, num silêncio sozinho. E esse silêncio parece muito cruel, sabe? Mas esse silêncio tem um nome na Bíblia, irmão. Ele chama deserto, sabe? Moisés ele foi para o deserto depois de cair em desgraça lá no Egito. Elias ele foi para o deserto depois de uma vitória esmagadora, sabe? Seguida de uma ameaça que quase o destruiu, que mexeu, sabe, com o seu emocional. Jesus ele foi para o deserto antes de começar o ministério público dele. O deserto, irmão, não é um lugar de castigo, sabe? Na verdade, o deserto é um lugar de preparação. É justamente lá que Deus ele faz o trabalho que não consegue fazer enquanto você ainda está cercado de barulho, cercado de aprovação de pessoas, cercado de apoio fácil, sabe? No deserto, irmão, você descobre quem é você, sabe? Quando ninguém está olhando, quando ninguém está apoiando, quando ninguém está te cercando. Você descobre em que você realmente acredita, sabe? Quando você não tem mais ninguém para sustentar a sua fé, para te apoiar. E é exatamente aí que o caráter, ele é formado, sabe? Não na facilidade, irmão, mas na pressão. É exatamente nesses momentos. Paulo, ele escreve lá aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, dizendo que a tribulação ela produz a perseverança. E a perseverança ela produz o caráter aprovado. E o caráter aprovado ele produz a esperança. Esse processo, irmão, não é um processo rápido, sabe? Não é um processo bonito, mas é um processo absolutamente real. O perigo maior do deserto não é a solidão, irmão. Na verdade, é a amargura, sabe? Porque a amargura, ela faz muito barulho por dentro. Ela sussurra, sabe, todos os dias e todos os momentos que você nunca mais vai confiar em ninguém, que nunca mais vai ser como antes, que o mundo é injusto, sabe? Que Deus estava dormindo quando aquilo aconteceu com você e permitiu que esse mal todo viesse. E a amargura, ela vai se disfarçar de sabedoria, sabe? Parece inteligente ser amargo depois de uma traição, mas a Bíblia, ela avisa, irmão. Tem um versículo que diz assim: cuidem para que ninguém perca a graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura brotando cause problemas e contamine a muitos. Quem diz isso é o autor da carta aos Hebreus no capítulo 12, versículo 15. A amargura, irmão, ela não protege você de futuras traições, não. Ela apenas garante que você não vai conseguir receber o amor genuíno quando esse amor ele aparece. E existe aqui, irmão, uma diferença, sabe, que é enorme entre ser cauteloso, o que é saudável até, e ser fechado, sabe, que é, na verdade, uma prisão. O desafio do deserto é justamente aprender a distinguir essas coisas uma da outra, sabe? Agora, entenda uma coisa. Tem uma coisa que, assim, ninguém gosta de ouvir, sabe, mas precisa ser dita. As suas cicatrizes, irmãos, não são algo, sabe, que você precisa esconder. Elas são, na verdade, exatamente aquilo que qualifica você para falar com autoridade. O mundo, ele tá cheio de pessoas que nunca foram testadas, sabe, dando conselhos sobre fé, mas nunca viveram de fato aquilo. Mas quando alguém, irmão, quando alguém que passou, sabe, pelo fogo, começa a falar, as pessoas param para ouvir, porque elas enxergam sinceridade, verdade. Não porque a pessoa é famosa, não porque ela tem título, sabe, ou plataforma, mas porque ela carrega no olhar algo que não se compra, algo que não se finge, sabe, a autenticidade de quem passou por aquela situação e sobreviveu. Mas entenda uma coisa, irmão. Sabe quem sabia disso? O apóstolo Paulo. Ele não escondia as suas marcas. Ele usava as suas marcas, sabe? Lá em Gálatas 6:17, ele diz assim: trago no corpo as marcas de Jesus.
Ele estava dizendo, sabe, que o que eu passei é justamente a prova daquilo que eu prego, daquilo que eu vivo hoje. As cicatrizes, irmãos, que você carrega também são essa prova. A pessoa pode estar no fundo do poço hoje, sabe? Ela não precisa, no entanto, se preocupar com alguém ou em dar respostas perfeitas. Ela só precisa ser alguém que realmente desceu no fundo do poço e encontrou o caminho de volta. Isso significa, irmão, que você precisa parar, sabe, de tratar a sua história de traição como se fosse uma vergonha que precisa ser enterrada, soterrada, e você precisa enxergar isso que aconteceu com você como um recurso que pode salvar a vida de alguém. E eu não estou dizendo aqui que você precisa compartilhar tudo com todos, a todo tempo, a todo momento. Não, existe sabedoria para fazer isso no tempo certo, no contexto certo, as pessoas certas. Mas eu estou dizendo, irmão, que aquilo que mais dói em você provavelmente é aquilo que exatamente Deus quer usar através de você para tocar mais fundo em alguém que está passando pela mesma situação, sabe? A sua recuperação, irmão, não é só sobre você. Entenda isso. Deixe desse egocentrismo, sabe? Na verdade, essa sua recuperação, ela tem endereço. Ela vai chegar em alguém que ainda está no meio da tempestade e o que precisa ver, sabe? Que é possível sair do outro lado ileso, como você tem saído, como você passou por aquilo ou como está passando. Mas para chegar lá, irmão, você precisa fazer uma escolha que é ativa e não passiva. A resiliência não é só aguentar, sabe? É reconstruir. É acordar, sabe, um dia e decidir que a voz não vai mais ficar emudecida, sabe? Porque alguém tentou silenciar, te traiu. Não, é decidir que a sua capacidade de confiar, ela vai ser reformulada. Não ingênua, sabe, como antes, mas sólida como pedra. Ancorada, sabe, agora não na perfeição das pessoas, mas na fidelidade de Deus, irmão. É decidir, sabe, que o que foi destruído vai ser reconstruído em nome de Jesus. Não igual era, sabe, mas melhor, mais forte, mais verdadeiro. Em Isaías capítulo 61 e verso de número 3, fala em trocar cinzas por uma coroa de beleza, sabe? Luto por óleo de alegria, espírito angustiado por manto de louvor. Esse é o movimento que Deus faz, irmão. Ele não apaga, sabe, o que aconteceu. Ele transforma o que aconteceu em algo que ninguém pode tirar de você. Irmão, entenda uma coisa em nome de Jesus. Eu estou concluindo aqui essa mensagem, mas tem um ponto aqui poderoso que eu preciso, sabe, compartilhar com você, porque a pessoa que tentou te destruir sem saber, ela te entregou a maior plataforma que ela poderia te dar, sabe? José foi vendido, sabe, pelos próprios irmãos, foi traído pela própria família, pela confiança, sabe, pelo sangue, jogado numa cova, vendido como escravo, preso injustamente, anos em silêncio, deserto e de dor sem explicação nenhuma. Mas quando chegou o momento correto, quando ele estava diante dos seus irmãos que o traíram, sabe? Ele não disse assim, eu me vinguei. Ele disse, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus, ele pegou esse mal e transformou, planejou isso para o bem. Está lá no capítulo 50, versículo 20 de Gênesis. Essa frase, irmão, é a frase, é tudo, sabe, para um coração que foi traído. Não porque a traição foi boa, não porque a dor não foi real, mas porque Deus, ele é soberano suficientemente para pegar aquilo que foi planejado para te matar e usar exatamente isso para te posicionar, irmão. O seu testemunho não começa quando a vida ela fica fácil. Ele começa exatamente agora, no meio da reconstrução. Quando você olha para tudo que foi destruído e ainda assim você escolhe acreditar no Deus que não terminou a sua história, que ainda está escrevendo a sua história, irmão. Então entenda isso em nome de Jesus. A traição mais profunda que você viveu não é o fim, é o início, irmão. É simplesmente o início de uma autoridade que você nunca teria conquistado por outro caminho, sabe? E o mundo precisa definitivamente ouvir essa história, a sua história, contada, sabe, por alguém que passou pelo fogo e ainda assim, pela graça de Deus, está de pé, continua de pé e vai permanecer de pé.
Se essa mensagem ela falou com você de alguma forma e você ainda não nos segue, nos siga, para que você receba mais vídeos como esse. Comente um amém se você recebe esta mensagem, aquilo que tocou no seu coração, e compartilhe para alguém que talvez precise hoje ouvir essa palavra. Eu já te espero no próximo vídeo, e aqui você consegue em algum dos lados da tela aqui, se você assim desejar, nos apoiar no nosso trabalho, e Deus te abençoe por qualquer inclinação nesse respeito. Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo.